Eu queria falar sobre duas coisas hoje, mas eu não vou falar, vou deixar para outro dia. Vou ver semana que vem, vou ver se ele não sabe, mas eu já chamei ele. Prega sábado? Prega sábado? Sábado é o Johan que vai pregar aqui, amém? Ele está sabendo agora. Eu já tinha combinado com ele, mas ele não sabia o dia. O Johan é meu best friend. Amém? Acaba, corre. Estende as mãos, ora aqui por mim. Eu estava ouvindo uma frase, eu até conversei com o pastor Gustavo pelo WhatsApp. Eu ouvi uma frase do pastor Raul da Assembleia de Deus aqui, presidente. E ele estava na rádio e ele estava começando a falar sobre os profetas. E ele disse assim: irmãos, nossa igreja, ela sofreu muito e ela sofre até hoje por falsos profetas. Pelos falsos profetas. Mas não é porque existem os falsos que vocês não irão ouvir os verdadeiros, amém? 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 E o primeiro chamado que eu recebi de Deus não foi ser pastor, amém? O primeiro chamado que eu recebi de Deus foi ser profeta. E por muitos anos, colocaram um estátua ou um estigma em mim que eu batia muito, amém? Mas eu sento algumas vezes e olho para todos os meus discípulos. Poucos discípulos eu perdi na caminhada, sabia? Poucos discípulos eu perdi na caminhada. Eu perdi talvez para outra congregação, eu perdi talvez para outro lugar, mas poucos assim que eu lembro que foi meu discípulo que caminhou comigo que se desviou. Porque eu sempre andei na verdade como um princípio e como agradar a Deus como o apóstolo Paulo mais do que os homens. Quem me conhece sabe que eu nunca fui apaixonado pelo púlpito. Mas debaixo de muito temor e tremor, eu quero pegar essa mensagem hoje. Não é para ninguém, essa mensagem é para nós, Aliança Jovem, amém? E eu lutei, coloquei até coisas que eu não faço, eu mostrei ela para o pastor Márcio, né, que nós precisamos de conselheiro. Não deu tempo de mostrar para o pastor Gustavo, mas ia mostrar também. Mas eu quero pregar, amém? A Bíblia diz Tozer diz, a W. Tozer, um escritor antigo, profeta, que todos os livros dele é duro. Ele diz assim: nós nos tornamos naquilo que amamos. Diga nós, nos tornamos naquilo que amamos. Abre aí, Salmo 115, de 1 a 8. Tem como usar o data show para mim aí? Ou não? Tá com problema, é? Bicho. Então vamos lá. Salmo 115. A palavra do Senhor diz assim, versículo 1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olho, mas não podem ver. Tem ouvidos,
mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornam-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Lê o 8 aí para você, lê o 8. O versículo 8. O que é que diz aí o versículo 8? Tornam-se semelhante a eles, ou igual a eles, aqueles que o adoram, ou que fazem deles o seu culto, a sua adoração. Então o Tozer diz isso, que nós nos tornamos aquilo que nós amamos. Existe outra frase que eu não sei de quem é, ele diz assim: aquilo que nós adoramos, nos tornamos semelhantes a Ele. Então por muito tempo, olha aqui para mim, por muito tempo nós batemos na idolatria, sim ou não? Sim ou não? Alguém comigo aqui? Quantos anos nós batemos na idolatria? Quantos anos nós batemos, sabe? Olha, não terá outro Deus, e está ligado aos 10 mandamentos. Nós, olha, não adore outro Deus, não faça imagem, pá. Quantas vezes nós batemos nos nossos irmãos? Ah, você não pode adorar isso, você não pode adorar. Ah, eu quero lhe apresentar Jesus. Ah, eu já tenho Jesus. Ah, mas você não pode adorar isso. Você não pode adorar, você adora um santo, você adora uma imagem, você adora isso. Mas sabe nós, cristãos, nesse século, sabe quem nós adoramos? Você sabe? E aqui a Bíblia diz que todos aqueles que adoram ídolos, todos aqueles que adoram santos, se tornam semelhantes a eles, se tornam parecidos com eles. Então, todos nós aqui, muitas vezes, nós estamos numa busca por aceitação, nós estamos na busca, sabe, por algo externo, nós estamos na busca por algo profundo, para viver uma experiência, para viver uma experiência de culto, para viver algo diferente. E nós começamos a levantar ídolos para nós. A Bíblia diz que nos últimos dias, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que nos últimos dias se levantarão líderes para si, líderes que pegarão, sabe, com coceira nos seus ouvidos, eles só ouvirão aquilo que eles querem ouvir. Quando o pastor vem e ele abre a Bíblia, e ele é bíblico, e ele vai na doutrina dos santos, sabe o que acontece? Esse pastor é comparado a muito duro. A igreja dele está no passado, a igreja dele não está no novo, a igreja dele não está fluindo na onda. E sabe que os pastores das maiores igrejas, das igrejas no centro de Nova York, eu estava lendo sobre Timothy Keller. Sabe o que eles estão mais batendo hoje? No hedonismo cristão, se você não sabe, eu não vou dizer o que é para você, pesquise depois. O hedonismo cristão é o homem no centro, é o homem no centro do culto, é o homem no centro da igreja, é o homem no centro do altar, é o homem em qualquer lugar. O homem precisa estar bem, o homem precisa estar satisfeito, o homem precisa, sabe, se achar que é o cara, o homem precisa dizer, eu sou tudo isso mesmo. Então, sabe o que acontece? As igrejas no mundo estão se adaptando ao homem. E sabe o que tem feito? Tem esquecido da palavra. E sabe, nós cristãos, temos levantado ídolos para nós. Não vai sair daqui dizendo que eu não tenho, que você tem que ter referências. Você tem que ter referências, ok? Você tem que olhar para homens que você quer ser parecido. Você quer olhar para homens que você quer ser parecido espiritualmente, financeiramente.
emocionalmente. Mas eu te pergunto, qual é o Deus desses homens? E sabe o que é que eu acho? Eu tenho olhado uma geração, e eu preguei isso no primeiro Correndo na Contramão. Quem lembra o primeiro Correndo na Contramão aqui? Era o Meu Alvo é Cristo, e depois virou o Correndo na Contramão. Uma geração imediatista. Uma geração que acha que o chamado de Deus chamou hoje, amanhã eu já estou pronto. Deus me chamou hoje, amanhã pode acontecer que vai acontecer isso. Deus me chamou hoje, não existe processo. Eu vi até uma brincadeira, alguma coisa no Twitter, alguém disse assim, olha, agora só se fala de processo, irmão. Não mudou, ok? O processo não mudou, o processo não mudou, o processo não mudou. Eu estava conversando com o pastor Márcio, José foi chamado mais ou menos de 13 a 15 anos, de 13 a 15 anos, de 13 a 15 anos. Sabe quando ele foi se apresentar como governador, com quase 30, então, sabe, a vida dele não foi maravilhosa, a vida dele foi de perseguição, de poço, de engano, de injustiça. Mas sabe o que a nossa geração quer? A nossa geração quer pessoas nos bajulando, e Spurgeon, ou Tozer, não sei, ele diz assim, olha, que os aplausos matam mais profetas do que a perseguição na nossa geração. Então, tudo aquilo que nós amamos, nos parecemos com Ele. Aquelas pessoas que são devotos aos santos, às imagens. Se você for pesquisar, eu lembro disso da EIFOL, porque eu fiz EIFOL. A maioria das pessoas que são devotos ao santo casamenteiro, elas estão solteiras. Você já viu isso? Sim ou não? Estou errado? A maioria das pessoas que são devotos àquela santa, que tem os olhos no prata, a maioria das pessoas, elas têm problema de visão. É só pesquisar, irmão, é que eu não estou dizendo aqui soltando de púlpito. Sabe por quê? Porque eles se tornam semelhantes a quem eles adoram. E a minha pergunta essa noite é: com quem você tem se parecido? Quero falar sobre contemplação. Eu ia falar sobre contemplação e contentamento, mas é muito grande. Abre aí 1 Coríntios. A palavra, abre aí, deixa aberta aí, 1 Coríntios 3. A palavra contemplar significa verbo transitivo direto e pronominal. Ele significa fixar o olhar em alguém, algo ou a si mesmo, com admiração, com encantamento. E essa noite eu quero falar para vocês sobre contemplar. O que você tem contemplado? O que você tem contemplado? Você tem contemplado a vida do próximo? Você tem contemplado a vida do teu irmão? Você tem contemplado a vida do teu pastor? Você tem contemplado a face daquele que primeiro nos amou? Com admiração, com compaixão, com devoção. Eu até estava brincando com o Vini que eu não ia falar, que eu ia falar dele. Eu vou falar mesmo, Vini. Quem viu as fotos do Vini de ontem para hoje?
Amém? Xaramanaias. Quem vê as fotos dele, ele olhando para Tamires assim. Ele está contemplando. Com admiração. Sabe, mas eu quero te perguntar, o que você tem contemplado? Você tem contemplado a face de Deus? Sabe qual é o nosso problema? O problema da minha geração é que a minha geração, ela tem contemplado, sabe o que? Ela tem contemplado a vida financeira do fulano, a vida financeira do ciclano, como o ciclano se deu bem no chamado, como o ciclano se deu bem, sabe, na posição que ele está. Eu não estou dizendo aqui, todos sabem, quem é advogado sabe que eu digo, você tem que ser o melhor advogado dessa cidade. Quem é, sabe, empreendedor, você precisa ser o melhor empreendedor. Se você vende alguma coisa, você precisa ser o melhor vendedor. Sabe, porque eu luto para ser isso. Porque eu sou administrador, eu trabalho aqui na igreja e trabalho com o Ricardo Seido, vereador. Então eu luto para ser um bom administrador em tudo que eu pego. Sabe por quê? Porque eu glorifico o Senhor. Jesus foi o primeiro administrador. Ele pegou 12 homens e administrou as crises. Mas sabe de uma coisa? Eu quero perguntar para você hoje, Aliança Jovem, o que você tem contemplado? Para quem não tem caminho, qualquer um serve. Sabe de uma coisa? O problema é as distrações. Os ruídos. Tem muitos ruídos na nossa geração. Tem muitos ruídos, cara. Tem muita coisa que tem tirado o nosso foco. A Stephanie até que começou falando aqui sobre Hebreus 12. Fixar os olhos em Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Sabe, mas sabe de uma coisa? Nós estamos fixando nossos olhos em Jesus. Sabe, mas sabe de uma coisa? Eu vejo na nossa geração que parece que o brilho de Jesus perdeu as cores. Que o brilho de Jesus perdeu as cores, cara. Sabe por quê? Porque eu não estou bem financeiramente, eu não estou bem no meu casamento, eu não me casei ainda, eu não tenho uma casa boa ainda, eu não tenho um sonho realizado ainda, eu não tenho a profissão dos meus sonhos. Então, a Bíblia diz que um povo que vivia em grandes trevas viu grande luz. O povo que vivia em grandes trevas viu grande luz. Sabe quem é essa grande luz? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo, Ele é a nossa luz, Ele é a luz do mundo, e não existe outro. Nós cantamos aqui, tu brilha mais do que 1000 sóis, mas sabe de uma coisa? O primeiro homem que nós olhamos falando coisas que massageiam o nosso ego, o primeiro homem que vive aí em cima só de provérbios, esqueceu a Bíblia o resto todo. Nós começamos a prestar culto, a prestar honra, a prestar... E eu já falei desse texto aqui. 1 Coríntios. Eu não vou ler para vocês. Eles estavam brigando. Estava começando uma divisão na igreja. Eles estavam brigando. E o apóstolo Paulo diz assim, olha... Vocês estão aí dizendo que uns é de Cefas, outros é de Apolo, outro é não sei da onde, outro é não sei, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou Bolsonaro, eu sou não sei o quê. Está do mesmo jeito hoje, eu sou tribulacionista, milenista, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. Então a Bíblia está do mesmo da época que a galera dizendo, eu sou ateu, eu não sou não sei o quê. Então está a mesma briga. O apóstolo Paulo diz assim, olha, um planta, outro vem e rega, e outro vem e colhe, mas quem dá o crescimento é uma pessoa. Quem dá o crescimento é Jesus Cristo. Sabe, então, o que é que eu quero dizer para você? O nosso problema é que nós pegamos os métodos, nós pegamos as ferramentas, nós pegamos as coisas e começamos a endeusar como se fosse tudo na vida do crente. Então, é isso. Então, tem muito crente à procura de uma experiência de culto. Tem muito crente agora que está na experiência de tudo. Então, vive de experiência e não vive de um relacionamento. Então o apóstolo diz assim, olha, quem dá o crescimento é o Senhor. Irmãos, não lhe pudes falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo.
Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mudando. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servo de Cristo, por meio das quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Diz assim, no versículo 21. Portanto, ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Não se glorie o homem. Jeremias diz assim, olha, não se glorie o sábio em sua sabedoria, não se glorie o rico em sua riqueza, não se glorie o homem na sua força. Se tem alguma coisa que você deve se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer o Senhor. Salmo 45 é um dos salmos que eu mais vi sobre descrevendo o nosso Deus. Existem outros salmos, mas o Salmos 45 ele começa a falar da grandeza do rei, da majestade, da bondade, que ninguém é como ele, sabe? E nós precisamos contemplar isso. O problema é que nós cantamos muito, sabe? Então tá filmando aí, eu vou descer. Não se glorie nos homens. Não se glorie nos homens. Sabe o que eu mais vejo? Desculpa a expressão. É a minha geração adorando homens. Adorando homens. E o que alguns homens dizem tem mais peso do que a palavra. O que alguns homens dizem tem mais peso. E eu já falei isso várias vezes e vou continuar batendo porque é da Bíblia. E eu vivo por princípio da Bíblia. Efésios 4,14. Que a vontade de Deus é que eu e você não sejamos como criança lançado para um lado e para o outro com qualquer vento de doutrina de homens que induz vocês ao erro. Não é a vontade minha, do pastor Joane, é a vontade de Deus. Que vocês não sejam como criança, sabe? A nossa geração muitas vezes é como criança. Produzindo obras de palha, de feno. Coisas que logo se apaga, logo vai embora. Eu costumo dizer, eu estou nesse mistério há quase 20 anos, ok? Olha aqui para mim. Eu era de uma igreja, e eu vou dizer o nome aqui, eu era da igreja Comunidade Evangélica Shalom, me converti lá, aceitei Jesus lá. E quando nós começamos, eu comecei a conhecer Deus, o movimento de Deus na minha vida. Como diz a música do Resgate, que ele começa a contar a história, que já pregou para ateu, mas ele não se converteu. A gente já pregou em estádio, a gente já encheu o coral, a gente já dançou, a gente já fez, a gente já dançou, a gente já cantou, a gente serve a Deus. A gente já foi preso, a gente já quase foi preso. E
a minha geração, toda a minha geração, ele chegou uma igreja aqui, irmãos. E uma igreja que para nós era a top. Qual era a igreja? Alguém lembra? Alguém lembra? Acho que não lembro, minha geração é muito nova. Renascer em Cristo. Lembra que a coisa que eles fizeram logo, eles alugaram logo o maior cinema da cidade. Tudo acolchoado, tudo no ar-condicionado, os pastores ficando loucos, com medo de perder as ovelhas. Mas eu aprendi muito cedo, e aprendi através do pastor Antônio Cirilo, a ovelha não pertence a nós, ela pertence ao Senhor. E Ele envia para onde Ele quer, para onde Ele não quer, essa é a vontade dEle. O problema é, eu e você, discernir os tempos. E muita parte dos meus amigos saíram da igreja com a gente na época e foram. E boa parte desses nossos amigos, eles não estão conosco hoje aqui. Ah, pastor, porque eles foram para a igreja ou não? Não, porque eles não ouviram Deus. Eles não ouviram Deus. E sabe o que é que eu quero? Eu quero que você, tudo que você fizer, escute Deus, irmão. Escute Deus. Se você não escuta Deus, vai procurar teu pastor. Se é casado, procura tua mulher, que talvez a primeira voz para aparecer Deus é ela. Apesar que talvez tenha hora que ela vai brigar com você, que você vai achar que não é Deus, é outra coisa. Cuidado com as distrações, ok? Cuidado com as distrações. As distrações, ela tira o nosso foco. Os ruídos tiram o nosso foco. Você precisa contemplar. 2 Coríntios 4, versículo 18. 2 Coríntios 4, versículo 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, ok? Mais do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós estamos olhando para uma glória eterna que pesa mais do que ouro, prata, tudo. Fixamos os olhos naquilo que não se vê. Sabe por quê? Porque o que nós vemos aqui, nós cantamos, é temporal. Eu não gosto de dizer isso, mas eu digo, quando ele voltar, até a placa da nova aliança vai cair. Vai enferrujar. O nome da aliança jovem bonita, essas placas vai tudo se acabar. Mas a única coisa que não vai passar é as palavras que Ele liberou sobre a mim e sobre a sua vida. Pode aplaudir o Senhor. É o Iorra que está aplaudindo, pode aplaudir. Olhe, geração, olhe. Se existe alguma autoridade na minha vida para dizer para você até hoje, olhe para o Senhor. Esteja no lugar onde Deus te plantou. Onde Deus está te chamando, onde Deus está falando com você, ok? Pare de se comparar, pare de olhar para o outro, olhe para o próximo, pare de olhar, olhe para a sua vida, olhe para a sua história, olhe para aquilo que Jesus falou. Um dia a Gabi disse aqui, que o momento seu não define quem você é, sabe, mas é verdade. Então continue caminhando, como diz Nemo, né? Eu nem gosto de filme, mas eu já ouvi várias vezes, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Se está tudo turvo, se está tudo escuro, continue perseverando, continue, sabe por quê?
quê? Porque uma hora a porta se abre. Sabe por que uma hora a porta se abre? Um dia Elias olhou para o servo e mandou ele ir quase 7 vezes lá. E ele não via nada. Ele mandou ele subir na montanha. Eu digo para ti hoje, Aliança Jovem, suba mais alto. Suba mais alto. Só porque quem está em lugar mais alto consegue ter uma visão aprimorada. Então tem muita gente que está no raso em Deus. Não sai do raso de Deus. Fica ali na periferia de Deus. Eu quero te desafiar a mergulhar mais fundo. Sabe por quê? Porque quando você estiver mergulhando mais fundo, os segredos de Deus serão revelados para você. Não é um segredo do homem, é um segredo de Deus. Eu falei esses dias com o pastor Glaucio, conversando. Deus, Ele dá dinheiro para o homem. Um homem chamado Mike Murdock, ele diz que Deus não dá dinheiro para o homem. Eu discordo dele. Deus dá dinheiro para o homem. Mas eu concordo com algo que ele diz, que Deus, ele dá ideia para o homem. Ele deu dinheiro para Walter Disney, deu? Hein? Deus, é o Walter Disney. Lembrei do Walter, eu vou falar Walter. Deus deu dinheiro para ele, irmãos? Deus deu uma ideia. Steve Jobs, Bill Gates, esses homens que nós gostamos de olhar a vida deles na Forbes, né? Forbes, os homens mais ricos do mundo. O dono da Claro, né, Marco? Está lá entre os mais ricos, não sei se ainda está. Pastor Ricardo costuma dizer um negócio aqui: se eles não podem contar como chegaram, então não abra a boca. Mas sabe de uma coisa? Eu creio nesse Deus que deu uma ideia. Então, se você quer uma ideia de negócio, mergulhe nas profundezas de Deus, que Ele vai te dar a ideia de negócio. Eu falei numa cela de rapazes. Enquanto tem muitos chorando aí, agora nessa crise da quarentena, tem outros ganhando uns rios de dinheiro, sabe por quê? Porque a mãe dele é costureira e ele começou a fazer máscara na porta de casa e vender. Mas sabe qual é o problema da nossa geração? Essa é a minha frase, ninguém rouba de mim, amém? É que a nossa geração quer dormir ou acordar cedo, né? Talvez 5, 4 horas da manhã, aí talvez eu não ia falar não, mas eu vou falar. Aí vai ter uma ideia de negócios e vai ficar milionário, enquanto ainda não mergulhou nas profundezas do Cordeiro. Ainda não mergulhou na profundeza do Cordeiro. Ainda não mergulhou nas entranhas de Deus, sabe? Aí nós entramos em crise, pastor, mas fulano de tal só foi pegar dinheiro, sumiu, por quê? Porque não tinha raízes, e uma árvore que não tem raiz, no primeiro fruto tomba. Não vai dizer que o pastor no Joane não quer que você prospere, eu quero que você seja o homem mais rico dessa cidade, amém? Eu falei esses dias para o empresário dessa cidade, eu quero que você seja o homem mais rico dessa cidade. Sabe por quê? Porque quando eu telefonar para você, eu sei que o seu coração será entregue e devoto ao Senhor de dizer, eu preciso levantar, ele mexe com construção, eu preciso levantar uma casa para uma família pobre, vamos, quem topa? Cuidado. Você promete que você vai voltar outro dia para me ouvir. Cuidado com a teologia da prosperidade nova dentro da igreja. Por anos nós batemos na teologia da prosperidade. Que as pessoas vinham buscar as mãos do Senhor, não era, pastor Gustavo? Cantamos sobre isso. Eu não quero as tuas mãos. Por quê? Porque a teologia da prosperidade criou uma geração que só vinha à igreja para buscar ouro e prata.
Nós criamos uma geração, talvez eu estou falando coisas profundas demais para você, né? Mas é isso aí, vamos lá. Então a teologia da prosperidade chegou no nosso meio e acabou com muitos pastores, acabou com muitas igrejas. E sabe de uma coisa? Ela tem entrado disfarçado no nosso meio com o hedonismo cristão. A vontade de Deus é que eu esteja bem, a vontade de Deus é que eu esteja vivo, a vontade de Deus é que eu estou, a vontade de Deus é que tu esteja morto, meu filho. Morto para esse mundo. Eu sei que Ele vai derramar prosperidade sobre a tua vida. Eu sei e eu quero isso. Eu quero que vocês estejam nos lugares de influência dessa cidade. Eu quero que vocês estejam no lugar de posição nessa cidade. Eu não tenho ciúmes, ok? Eu não tenho ciúme, eu fui chamado para ser pastor, irmão. E eu fui chamado para isso, eu não fui chamado para ser empresário. Muitas pessoas perguntam, pastor, por que o senhor não vende blusa? Por que o senhor não faz uma blusa bonita? Porque a minha vontade é que o pastor Gustavo e a pastora Zilaura sejam as pessoas mais conhecidas do estado do Maranhão e do Brasil, sabe por quê? Porque eu conheço a história deles, eu conheço as canções que eles cantam, é a Bíblia, é verdade, porque tem muita gente cantando merda aí, e nós estamos escutando dizendo, uau, que revelação. Ele não teve revelação, ele apenas foi no lugar, criou, porque é muito fácil criar. Sabe o que é o desejo de Deus? É vida de Deus dentro de você, meu irmão. Minha esposa escreveu esses dias. Nós estamos procurando um bálsamo passageiro nas nossas feridas. A Bíblia diz que o nosso Deus nos sara e nos cura. E Ele é o bálsamo. Mas sabe o que é que Ele faz primeiro? Ele abre a ferida, cara. Ele abre a ferida. Eu estou com uma feridinha no joelho aqui, ó, de bola. Eu estou tirando as casquinhas. O nosso Deus, Ele abre a ferida. Porque o mesmo que abre, Ele cura. E Ele tira toda a sujeira da caminhada. E Ele vem com o bálsamo, porque Ele é o bálsamo. Talvez vai ficar a cicatriz lá para você lembrar da história. E nós costumamos dizer aos homens que um homem sem cicatriz é um homem sem história. Sim ou não? Eu tenho uma cicatriz no olho aqui, ó, não sei qual lado é. Foi um murro do meu irmão. Eu tenho história. Porque quando eu brigava com meu irmão, eu tinha que chamar a polícia, porque nós quebrávamos tudo dentro de casa. Eu não estou dizendo que você tem que se rasgar aí para criar uma história. Mas o seu coração precisa ser ferido com uma ferida de fome e de paixão por Jesus Cristo. Lady Juliana, se eu não me engano, o nome de uma mulher do século passado. Uma das orações dela, assim, ela era essa, Juliana, fere meu coração com uma ferida de fome e sede pelo Senhor. Madame Guion diz um negócio assim. Um dia pegaram Madame Guion orando num jardim. E ela estava orando, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero. Ela parou no meio da oração e ela disse assim, Senhor, não se dobre as minhas vontades agora, porque certamente eu vou me dobrar as tuas daqui a pouco, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e é nela que eu quero descansar. Salmos 27. Todos nós conhecemos. O que é que diz o Salmo 27? Versículo 4. O que é? É 27 mesmo? Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. A vontade de Davi não era viver dentro da igreja 24 horas, não, irmão.
A vontade de Davi era estar em um lugar em Deus, que ele pudesse contemplar a sua beleza e olhar para ele, Senhor, Tu és tudo que eu preciso, e as orientações que eu preciso da minha vida está em Ti. Salmo 23, ele diz assim, Senhor, Tu és o meu pastor, e de nada eu sentirei falta. Por que que nós sentimos tanta falta de tudo, irmão? Provérbios 30, versículo 15. Provérbios 30, versículo 15, diz assim: duas filhas têm a sanguessuga. Duas filhas têm a sanguessuga. Dê. Algumas versões digam dá. Gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. 4 que nunca dizem é o bastante. Então, dentro de nós, irmãos, nós temos que orar. Como o pastor Gustavo prega aí sobre fome e sede de Deus. Que dentro de nós existe uma sanguessuga. E ela sempre está, dá, e nunca está satisfeita, dá. Então dentro de nós existe uma fome por aceitação, dentro de nós existe uma fome por estar em um lugar que todo mundo nos aplaude, dentro de nós existe, estar dentro de um lugar que todo mundo olhe para nós e diga, uau, dentro de nós tem uma sede por afirmação, dentro de nós, a palavra diz em Eclesiastes que Deus colocou dentro de nós, sabe o que foi? Uma fome e uma sede pela eternidade. Por isso que dentro de nós existe algo que está batendo, sabe, todos os dias. Dá. E sabe qual que eu quero que você reverta essa fome para uma coisa, para a sede de Deus, para a fome de Deus. Sabe, amará o Senhor teu Deus com toda a tua força, amará o Senhor teu Deus com todo o entendimento, amará o Senhor com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E as outras coisas virão sem esforços. A única coisa que virá com esforço é o reino dos céus, porque é tomado por violência. As outras coisas te serão acrescentadas, cara. Eu queria falar sobre contentamento, mas não vou falar, vou deixar para depois. A nossa geração está sempre no dar. Dá-me isso, dá-me aquilo. Dá-me isso. A geração passada dizia o quê? John Knox, dá-me a Escócia. Raquel, dá-me filhos. Ana, dá-me filhos. O homem que mais marcou a minha vida, em vida, se chama Gregório McNutt. Sabe qual era a oração dele? Dá-me Jesus. Dá-me Jesus, dá-me Jesus, dá-me Jesus. Ele é tudo que eu preciso para continuar. Sabe o que tem escrito na lápide de Gregório, em São Paulo? Esse cara amou Jesus demais. Ele deixou um legado. As suas mensagens estão mais assistidas hoje do que no passado. Se eu não me engano, tem 2 anos que faleceu. Mas sabe como é que ele era conhecido nos últimos anos dele na nossa vida, na nossa história aqui no Brasil? Como louco. Como radical demais. Mas sabe, um homem de 60 e poucos anos, eu nunca vi ele pregando, dizendo assim, abre a tua Bíblia em Mateus 3, ele pregava dizendo, sem pegar na Bíblia, abre a tua Bíblia em Mateus 5, lá porque lá ele viajava de Gênesis a Apocalipse, sem abrir a Bíblia, com os versículos decorados na cabeça, e eu falava, não, eu vou abrir para ver se é mesmo, estava lá.
Sabe o que a nossa geração mais sabe hoje? Só provérbios. Desculpa a expressão. Coisas que Salomão nem viveu, sabe por quê? Porque não deu tempo de viver. Então ele escreve Eclesiastes dizendo, olha jovem, há tempo para tudo, para nascer, para crescer, para morrer. Aproveita a tua mocidade enquanto há tempo. Sabe por quê? Porque eu tive 1000 mulheres. Eu fiquei pensando na minha esposa. Com quantos tempo ele encontrava uma mulher? Você já se parou para pensar? Mas a Bíblia diz que apenas uma ele amou. O que você tem contemplado, Aliança Jovem? O Senhor nos chamou para aparecer com Ele. Ele é o nosso espelho. Eu vi uma frase, foi o Valber que me mandou essa semana. Se o ministério de um pastor, olha aqui para mim, Aliança Jovem, se o ministério do pastor é medido pela conta bancária que ele tem, pela posição social que ele tem, talvez pelo nível de influência da sociedade que ele tem no Instagram, no Facebook, o nosso Jesus, o nosso padrão, era um fracassado na sua época. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não estou dizendo que Jesus era pobre aqui, ok? Eu estou dizendo, se a nossa geração medisse sucesso pela conta bancária, medisse sucesso pelo nível de influência que ele tem, Jesus era um fracassado, e não é o pastor que está dizendo. Joane, pode dizer aí. Romanos 8, versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E se nós queremos ser parecidos com Jesus, nós queremos amar e nós precisamos amar Ele com tudo que nós temos. Adorar. Olhar com contentamento, olhar com paixão. Se você lê, quando o apóstolo, e o pastor Gustavo já pregou isso aqui, como ele diz, falando para a igreja de Éfeso, ele diz assim, olha, eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Se você lê a história da igreja de Éfeso, você precisa entender que a igreja de Éfeso começou, as falsas doutrinas, as falsas religiões começaram a entrar rasgando na igreja, ok? 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 Você pode ler o histórico, eu estou profundo aqui com você agora, amém? A igreja de Éfeso, ela era uma igreja que o apóstolo começou a escrever para ela e dizer, olha, não suporte homens maus, cuidado com as falsas doutrinas, cuidado que ninguém se escravize vocês, que ninguém faça isso, faça isso, faça isso. E os caras começaram a ficar tão casca grossa, que eles começaram a falar, pode vir, qualquer homem de doutrina que ninguém entra. Mas quando João está escrevendo, ele diz assim, através de Deus falando, dizendo, eu sei que vocês não podem suportar homens maus. Deus falou das qualidades deles, ok? Era uma boa qualidade. Cara, vocês são fortes demais. Ninguém conseguiu perverter vocês com as falsas doutrinas. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. As primeiras obras. A mensagem não mudou, ok? A mensagem não mudou. A nossa geração pode ser a geração X, Y, Z,
A mensagem não mudou, ela continua a mesma, de transformação. A mensagem continua a mesma, que eu tenho que negar meu velho homem, que eu tenho que abandonar minhas práticas pecaminosas, que eu tenho que mortificar a minha carne. Gálatas, aqueles que conheceram a Cristo, crucificaram a sua carne com suas paixões. A tua carne está pulsando dentro de você, e você tem que dizer para ela, mortifica a carne, mortifica dentro de mim. Salmo 119, versículo 37. Uau! Na versão que eu coloquei aqui, talvez a sua versão é diferente, mas eu botei essa. Oramassou, coremassou, toremamassa. Salmo 119, versículo 37 diz, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. E vivifica-me no teu caminho. Salmos 17, versículo 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. A minha pergunta hoje é, o que você tem contemplado? Porque aquilo que eu contemplo, aquilo que eu amo, eu me torno parecido. Quando eu estou viajando, eu viajo muito de carro, quando eu vou pregar, quando eu vou de férias para algum lugar, eu gosto de ir de carro com a minha família. E eu fui para Fortaleza uma vez de carro. E lá tem um lugar chamado, eu acho que é Tianguá, uma cidade boa, fria. E nós chegamos no local, e aí nós chegamos, era às 8 horas da noite, o dia todo em pegar dirigindo. E aí falou, está mais ou menos 240, 250 quilômetros de Fortaleza. Aí eu olhei para os amigos que estavam, Deilon, Robertson, e falei, vamos embora? Dá para ir para Fortaleza. Nós chegamos em Fortaleza hoje ainda, 8 horas. Se nós ir devagar, 11 horas nós estamos. Eu falei, não, vamos deitar aqui. Vamos descansar, paga uma pousada aqui baratinho e dorme aqui. E aí, conversando com as pessoas de manhã, dizendo de onde é que a gente era, que era de Imperatriz, do Maranhão, aquele negócio todo. E aí nós falamos que tinha chegado um dia antes, aí as pessoas falaram para nós assim, olha, vocês graças a Deus que vocês não viajaram na noite. Vocês conhecem a serra? Aí eu falei, serra? Ela falou, tem uma serra aqui. E ela é muito perigosa. E a mãe da Carol, da minha esposa, ela só falava nessa serra. A serra, cuidado com a serra. E nós, que hora que essa serra chega, que nunca chega? Meu irmão, quando foi 8 horas da manhã, que nós acordamos, tomamos um café. O carro ia de 30 a 40, os pneus cantando. Pi, 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 pi. O negócio mais horrível do mundo. O que eu quero dizer para vocês? Eu comecei a contemplar aquela serra. Eu gosto de ficar contemplando, e minha esposa sabe, eu falo, rapaz, imagine quantos homens não morreram para que essa estrada estivesse aqui para eu e você passar. O que eu quero dizer para você? Você acorda pela manhã, com qual motivo da sua vida? Quando você acorda, quando você levanta da sua cama,
Qual o motivo maior da sua vida? Eu te faço essa pergunta. E sabe o que é que eu penso quando eu olho para a serra, quando eu olho para um avião? Eu falo, uau, cara. O nosso Deus é poderoso. Olha a sabedoria, a capacidade que Ele deu para o homem. Eu não olho para o homem, sabe por quê? Porque o homem é mau. A Bíblia diz que dentro de nós já existe uma raiz. Sabe o que que eu contemplo? Eu contemplo a glória de Deus. Cara, olha a sabedoria que o homem deu, que Deus deu para o homem, cara. Porque o nosso Deus é grande. E eu escuto isso quase todos os dias. No YouTube, meu filho pequeno. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Por que essa revelação não entra dentro de nós, cara? Porque nós olhamos para aquilo que é passageiro. Porque nós olhamos para aquilo que daqui a pouco é neblina, como a Bíblia diz, que aparece e logo se vai. Por quê? Porque dentro de nós existe uma busca desenfreada pelo prazer. Por que nós olhamos, sabe, nossa geração, e quando eu preguei, eu tenho uma mensagem, a primeira mensagem que eu preguei em uma geração, numa conferência, foi a geração sanguessuga. Um dia um homem falou assim, um pregador, e eu escutei essa pregação de fitinha, do lado A, do lado B. Um pastor na Inglaterra, e ele disse que a nossa geração era uma geração tão corrupta, isso há 15 anos atrás, que se acabasse com todas as drogas do mundo, todas as drogas da época, ela ia procurar algo para se drogar. E isso é verdade, irmão. Eu jogava bola quando eu era adolescente, num campo, que hoje é um condomínio, em frente à Autorreformadora Anápolis, do Moura ali, na Rua Piauí. Ali era um campinho nosso, o Areão, que chamava. E os meus amigos começaram a entrar na onda do loló, do lança-perfume, dessas drogas. Maconha, só que a maconha na época era cara, para a nossa geração, que não tinha R$1, né? E passava o dia todo jogando bola no campo. E um dia, eu não estou contando história, esses olhos aqui que a terra há de comer, como diz o ditado. Eu vi um amigo meu, eu não vou dizer o nome dele aqui para não constranger ele, mas eu vejo ele ainda não aceitou Jesus Cristo. Ele começou a usar maconha. E nesse dia ele estava na larica, que conhece a história. E ele com vontade de fumar, sabe o que foi que ele fez? Ele pegou uma bosta de um jumento que estava no campo seco. E ele enrolou numa seda lá, num papel, né? E ele começou a fumar no meio da gente lá. E eu lembrei da pregação desse pastor, sabe? Que a nossa geração é uma geração da sanguessuga. Ela sempre dá, e nunca está satisfeita. Então, se acabar com todo entretenimento, acabar com tudo que nós temos hoje, o que resta para dentro de você? Se acabar com todas as canções do YouTube, com todos os ministérios de louvor que tem, será que você ainda pode cantar uma canção nova? Será que você pode olhar para Jesus e começar a cantar a sua beleza e dali sair uma canção? Ah, pastor, mas eu não sei cantar. Eu também não, irmão. Mas quando eu estou dirigindo, quando eu estou no banheiro, meu patrão. Quem tem filho aqui recém-nascido? Pastor Gustavo aí, está aí. Pastor Gustavo, ele está no primeiro amor, né? Aquele primeiro amor do recém-nascido ali. A Bíblia diz que Deus vai suscitar da boca dos pequeninos o verdadeiro. Do verdadeiro? O verdadeiro não, o perfeito louvor, né? Quando a Ravine
está olhando para o pastor Gustavo e ela começa a balbuciar, ela está começando a balbuciar, né? Ela começa a... O que é que o pastor Gustavo escuta? Nada, irmão. Mas o pastor Gustavo começa a se tornar o perfeito tradutor. Olha, ela está dizendo que ama o papai. Sim ou não? Olha, ela está dizendo que o tio é feio. Não é assim? Eu sou pai, irmão, tenho 2 meninos. Seja honesto. É perfeito o louvor que sai da boca da Ravne? É? Não é, irmão. Que ninguém entende. Mas sabe o que é perfeito? É quando entra no ouvido de um pai apaixonado. Então você é pó. Então você é pó. Então você é pó. Então você é pó. Mas sabe de uma coisa? Quando você começa a balbuciar, quando você começa a adorar o Cordeiro, quando você começa a expressar sua adoração a Ele, quando você começa a contemplar a beleza dEle, o louvor se torna perfeito no ouvido de um Deus apaixonado. Pode aplaudir, irmão, não é meu não. Por isso que Deus vai suscitar o perfeito louvor da boca dos pequeninos. Não é perfeito da sua boca, porque você não é e eu não sou, ok? É perfeito no ouvido de um pai apaixonado. Fique em pé. Não é perfeito, irmão. Salmo 37. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor. Deleita-te, espera, descansa. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Confia nele e o mais Ele fará. A minha pergunta é: você tem confiado em quem? Você tem se deleitado em quem? Você tem contemplado quem? Feche os olhos.